Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Ofélia descobriu tudo e revoltada ela vai lá na mansão e ao emburacar a Lupita vai de alguma forma tentando ali não deixar ela entrar e diz que ela não pode entrar porque elas têm ordem ali para que não permita a entrada dela. A Ofélia diz que elas não vão parar ela e que sim, ela está ficando louca mesmo e manda ela sair da frente agora mesmo para não machucar ela. Empurra a Lupita, depois pergunta seriamente para que ela diga onde está aquela desgraçada da Paula. Ela no instantezinho sai da frente e diz apenas a Ofélia que não sabe. A Ofélia sai virada na peste, manifestada ali atrás da Paula. Só que a Ofélia tá de cabeça virada mesmo, vai até na cozinha, pega uma peixeira de cortar galeto ali e diz: a partir de agora ela vai ver porque ninguém mexe com minhas filhas. Ela sai por dentro da casa perguntando, chamando pela Paula. Quando der fé, para mesmo de frente da Paula ali, vai pra cima dela. A Paula no instantezinho fecha aquela porta e começa a chamar por Deus. A Ofélia fica gritando do outro lado da porta, batendo, dizendo que ela abre agora mesmo porque ninguém vai se meter com suas filhas. A Lupita com ela ali, fica as duas gritando, perguntando a Ofélia, dizendo a ela na realidade que para e pergunta se ela está ficando louca. E a Ofélia diz a ela que sim, que está muito louca mesmo e que vai repetir mais uma vez que ninguém se mete com a filha dela. A Ofélia volta para a porta e começa a gritar, dizendo novamente que ela abre aquela porta ali, chama ela de covarde e diz a ela que ela não se esconda. A Lupita novamente diz a ela que ela pare, que ela se acalme, por favor. A Ofélia aponta o dedo para elas duas e diz que elas não se metam, porque senão ela vai terminar se revoltando e descontando nelas duas. A Paula do outro lado fica dizendo que elas chamem os seguranças e a Ofélia manda elas duas ir embora agora mesmo, pode chamar quem ela quiser. A Ofélia então pega aquele pilarzinho, quebra o vidro, a Paula fica toda agoniada. A Ofélia quando entra, a Paula já vai questionando ela, perguntando se ela está ficando louca. Por sua vez, a Ofélia não quer nem saber, coloca os dentão pra frente ali, aponta pra ela e diz que sim, que está ficando muito louca e que a partir de agora ela vai conhecer a verdadeira Ofélia Garcia. Enquanto isso, com o Arthur, ele está conversando com a Camila e ela está dizendo que tudo o que aconteceu com o papai deles dois ali foi um bom sinal e pergunta a ele se ele acredita que vai ficar tudo bem. Ele diz que sim, que vai ficar tudo bem. Logo depois ele pergunta o porquê que ela não vai para casa com o Juan para descansar um pouco e ela pergunta e ele o que é que ele vai fazer. Ele fica calado e ela questiona se ele também não deveria ir para casa para descansar um pouco. Ele diz que sim, que vai também para casa descansar, mas ele está esperando apenas o Nicolas chegar. Nesse momento é quando o Nicolas chega, então o Arthur chama eles dois ali para que eles possam ir embora, só que o Nicolas diz que antes que ele vá, ele tem que falar algo para eles que ele acabou de falar com o advogado. O Arthur já começa a ficar um pouco agoniado e pergunta a ele o que foi que aconteceu. O Nicolas responde que logo depois que ele falou com o advogado, pediu para que ele acompanhasse realmente tudo ali o que aconteceu e não só ali focar em querer culpar a Mar. A Camila então vai logo se aproximando ali revoltada, manifesta na mesma hora ali perguntando a ele do que é que ele está falando. Ele fica calado, até achando estranho ali o jeito da Camila, mas ela continua revoltada, dizendo que tudo que ele tem que fazer é dar as provas para que ele, o advogado, faça de tudo e consiga colocar ela, Amar, de uma vez por todas dentro da prisão e ela apodreça na cadeia. O Juan então tenta acalmar ela, pedindo a ela que ela pense um pouco no que ele está dizendo, só que ela se vira para o Juan revoltada e pergunta a ele o que é que ele quer, o que é que ela tem que pensar. O Juan tenta dizer para ela que é sobre essa acusação que ela está querendo colocar contra a Mar, porque ela não tem noção ali o que é ficar trancado naquele lugar. A Camila pergunta a ele se ele acha mesmo que isso importa para ela, porque tudo que ela deseja é que essa infeliz de porta aí, ela passe ali o resto da sua vida naquela cadeia. Então todos os três ali ficam em silêncio e depois ela diz vamos embora agora mesmo e ele sai caladinho atrás dela. Com a Ofélia ela continua revoltada ali, dizendo um monte de coisa com a Paula, dizendo que ela se meteu com a Mar e se aproveitou ali da inocência dela. A Paula fica toda cagada ali sem saber o que fazer e a Ofélia continua dizendo que a mim você não me coloca medo e a mim de forma nenhuma você vai fazer o que fez com a Mar.
A Paula continua ali pedindo a ela que por favor que ela se acalme, e a Ofélia diz a ela que nada disso, porque ela vai fazer ela pagar e vai colocar ela direto para o inferno. Só que não dá nem tempo ela partir para cima dela, porque os seguranças chegam ali com as empregadas e também o Leonardo mandando ela parar agora mesmo. A Ofélia fica revoltada, dizendo a todos eles ali que solte ela agora mesmo, que ninguém toque nela. O Leonardo, feito um pombalés ali, vai tentar ajudar a Paula, e a Paula fica fazendo de coitadinha, dizendo a ele que essa mulher quis acabar com ela. A Ofélia então olha seriamente para o Leonardo e diz a ele que ele preste bem atenção, que ele tenha muito cuidado, porque ele está casado com uma víbora. E ele fica calado, apenas olhando para ela, e a Ofélia continua dizendo que a Mar contou tudo para ela, dizendo que foi essa mulher aí que deu esse remédio para que ela, a Mar, colocasse na comida dele, para poder colocar o pai dele para a cidade de pé junto. A Paula fica o tempo todinho ali se fazendo de coitadinha e tentando jogar ainda mais peso para Mar, dizendo que ela, a Ofélia, está ficando louca. A Ofélia continua dizendo ao Leonardo que foi por causa disso que essa mulher tirou ela ali daquela casa, para que ela pudesse de alguma forma usar e se aproveitar da inocência da filha dela. Leonardo continua sem saber o que fazer, e ela, a Paula, fica dizendo o tempo todo que ela, a Ofélia, está ficando louca, mas a Ofélia continua gritando, dizendo que ele, o Leonardo, tem que perceber e se dar de conta, porque ela implora que ele veja que essa mulher não vale nada. A Paula grita com ela, dizendo que já basta que ela pare agora mesmo, porque sabe que ela é capaz de fazer qualquer coisa ali só para que todos acreditem no que ela está dizendo. O Leonardo diz que já basta que ela se cale agora mesmo, porque não quer mais ouvir ela, mas também, querendo ou não, ele dá uma olhada um pouco para Paula ali e fica, querendo ou não, também desconfiado. O Arthur ainda está conversando com o Nicholas, dizendo a ele que por mais que o pai dele ali esteja com reflexo, nada pode garantir, o médico não pode garantir que ele vai ficar bem. O Nicholas pergunta ele se ele está falando sério. O Arthur diz que sim, que é muito sério e que não quer dar para ele ali falsas esperanças, embora ele acredita que ele vai melhorar sim. O Nicholas diz a ele que sim, que ele espera que ele reaja o mais rápido possível e que algum dia todo esse pesadelo que eles estão passando ali, que se acabe. O Arthur pergunta se ele acha mesmo que isso vai terminar. O Nicholas diz a ele que sim, que acredita e que ele tem que se lembrar quando o papai disse a eles ali que por mais que as coisas estejam ruins, o pai deles sempre disse para eles dois ali que eles nunca devem de forma nenhuma perder as esperanças. Logo depois o Nicholas pergunta a ele se ele já falou com a Valéria. Ele fala que sim, mas que tem algo que não entende, e o Nicholas pergunta o que, e então ele fala que é tudo isso que está acontecendo com a Mar, porque essas coisas ali, tudo que está acontecendo aí só faz afastar eles dois. O Nicholas diz a ele que ele não pode pensar assim, porque ele sabe ali perfeitamente o quanto que ele ama a Valéria, né? O Arthur diz a ele que sim, que ama profundamente, mas que ele tem outra coisa mais importante na vida dele. O Nicholas então quer questionar ele ali. Você pode perceber que ele fica um pouco revoltado, perguntando a ele o que é mais importante para ele, e o Arthur diz para ele que ele, o Nicholas, a Camila e também o Leonardo e seu papai, vocês são mais importantes para mim. O Nicholas diz a ele que por favor, que diz a ele como seu irmão, que ele não se engane. O Arthur diz a ele que agradece muito as palavras dele, mas que tem que deixar bem claro para ele que ele não está se enganando. Nicholas fica calado e o Arthur diz que sabe perfeitamente como levar a vida dele. Nicholas fica olhando para ele, logo depois o Arthur sai e deixa o Nicholas totalmente pensativo, sem saber o que fazer. Já a Ofélia continua chorando lá para o Leonardo, dizendo para ele que a filha dela jamais iria machucar alguém, porque ela é uma garota muito boa. Leonardo responde para ela que tá bom, senhora, já é o suficiente. A Ofélia continua dizendo a ele, não se cala, que a filha dela jamais enganaria qualquer que seja a pessoa, ao contrário dessa mulher aí que ele casou com ela, que é muito perigosa. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele tem que acreditar que ele casou com uma víbora, essa mulher é muito perigosa. Leonardo ele fica o tempo todinho ali muito pensativo com todas as palavras que a Ofélia está dizendo, e a Paula então se aproxima com medo que alguma coisa ali afete de fato ali a cabeça do Leonardo, se aproxima e pergunta a ele se ele vai deixar mesmo que essa mulher fique falando tão mal dela. Ele fica calado, não faz nada, e ela continua dizendo que a Mar fez tudo isso aí e que inclusive a Lupita viu tudo. Só que a Lupita, vocês vão perceber nessa cena aí que ela vai estar respirando muito fundo ali, querendo ou não, demonstrando que tudo isso aí que a Paula está dizendo de fato é tudo mentira. A
A Ofélia chama ela de maldita e diz que a filha dela jamais fez nenhum tipo de mal contra a família dela. O Leonardo fica olhando para ela, a Paula fica de cabeça baixa ali e a Ofélia continua dizendo que tudo que a filha dela fez foi apenas se preocupar com o papai dele. Ele fica calado, olhando para ela, a Paula também, e a Ofélia agora fica dizendo que a filha dela está grávida e presa lá naquela prisão e diz que se ele não fizer nenhum tipo de justiça, teu irmão vai nascer lá na prisão. A Paula diz que todos eles já sabem ali que esse filho não é do Luiz e ela, a Ofélia, grita com ela dizendo que ela se cale agora mesmo e que vai garantir algo pra ela, que ela vai se vingar de todo o mal que ela fez contra sua filha.